Olá, amigos, sejam bem-vindos ao estande do Governo do Estado, parceria da SDE e da FAPESC aqui no Case Startup Summit, um momento diferente, né? Eu me lembro ano passado, a gente, naquele evento maravilhoso em Florianópolis, todo mundo reunido, muita gente circulando, e evidentemente que nesse ano de 2020 aí, com tudo que está acontecendo, o mundo virou de cabeça para baixo, mas a gente não poderia deixar de fazer, e é uma honra estar aqui participando, podendo levar com vocês, até vocês aqui um conteúdo. A gente vai falar hoje sobre Connected Smart Cities, né? Acelerando o ecossistema de inovação, falando tecnologia, falando um pouco sobre essa ferramenta ainda que muito se fala, mas que tem muito potencial ainda para ajudar no desenvolvimento econômico e social, não só das cidades, mas dos estados e do país. Enfim, temos aí pela frente aí um pouco mais de uma hora para debater. Vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Uma vez que o tema de cidades, né, se a gente for entrar na abordagem do tema de cidades, é um tema extremamente amplo, né, e muito rico, né? Praticamente tudo caberia dentro do tema de cidades, mas a gente vai tentar aqui direcionar também um pouco para não fazer isso um ambiente tão complexo, mas no sentido de que a gente possa terminar esse evento aqui na certeza de ter levado um pouco de conteúdo, de ter contribuído um pouco, e para isso tenho a honra aqui hoje de estar aqui com três amigos, né, se a gente for somar a idade de vida, não dá 100 anos dos três colegas, mas tem tem várias décadas de experiência, então tem muito conteúdo para a gente tentar extrair, né, e colocar aqui durante esse tempo que a gente vai ficar junto. Evidentemente que, né, a gente vai depois ao longo do evento aqui deixar todos os nossos contatos, enfim, a gente vive num mundo hiperconectado, ainda mais agora, então vai ficar aqui os contatos principalmente de LinkedIn, de e-mail, enfim, os canais para a gente poder continuar esse evento aí nos próximos dias, meses, anos, enfim. Meu nome é Jean, sou o Jean Vogue, eu sou diretor aqui diretor executivo do Agrotech Park, um parque tecnológico privado, localizado aqui em Joinville, dentro do Perini Business Park. A gente acabou de inaugurar, né, um parque tecnológico um pouco mais de um ano e meio, é ontem, né, então a gente ainda é recém-nascido, completaremos 2 anos agora em março do ano que vem, inicialmente com um prédio, né, um centro de inovação, que inclusive compõe a rede do centro de inovação, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso aí, projeto da SDE aí, que vem implantando isso, é uma ferramenta que nenhum outro estado do país e pouquíssimos outros unidades aí de mundo afora possuem. A gente tem o privilégio de estar aqui. Eu tive a honra de fazer isso, de trabalhar nesse projeto durante o período que fiquei no governo do estado, entre 2015 e 2019. E a gente também vai entrar um pouco nesse detalhe aqui, um pouco ao longo do evento. Eu queria chamar para começar aqui, né, o nosso evento e começar o nosso debate aqui, a Jamile Sabatini Marques, PhD, diretora de inovação e fomento da ABS, pesquisadora pós-doc no Instituto de Estudos Avançados da USP. A gente já se conheceu aí, acho que durante a época do governo, tivemos a oportunidade de estar em alguns eventos aí, eu me lembro principalmente na construção da Conferência de Ciência e Tecnologia, que foi liderada também pela SDE e pela FAPESC, enquanto eu estava no governo, e, como eu disse, a gente tem poucos anos de vida reunidos aqui hoje, mas muitas décadas de experiência. Tenho certeza que a Jamile já está com a apresentação dela ali engatilhada para falar e apresentar para a gente um pouco mais de conteúdo. Eu, assim como vocês, vou me recostar na cadeira aqui, vou aproveitar, vou aprender mais um pouquinho. Jamile, por favor, seja bem-vinda, obrigado, está contigo. Obrigada, Jean. É um prazer estar aqui com vocês e realmente, assim, setor tecnológico, a gente está sempre se encontrando e sempre são as mesmas pessoas, né? Então, é um prazer compartilhar hoje com vocês esse painel. Obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar sobre Smart and Connected Cities, acelerando os ecossistemas de inovação, né? Como você me apresentou, então, eu sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP e também da UFSC, e aqui em Santa Catarina eu represento a FEComércio, na Câmara de Tecnologia e Inovação, e na ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, eu atuo como diretora de inovação e fomento. Então, o que faz uma cidade ser inteligente, né? Normalmente, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente pensa em tecnologia, sensores, sala de controle, automação,
eficiência. Então, é nisso que a gente pensa foi o termo, esse termo cidades inteligentes, ele foi cunhado pelas empresas de tecnologia. Então, por isso que a gente já vem com esse pensamento, né? E aí, eu vou falar de duas cidades, Songdo, que teve um investimento de 25 bilhões de dólares, para uma cidade para 65 mil pessoas, e de Mazda, que também foi um investimento de 22 bilhões de dólares, e uma cidade feita para 50 mil pessoas. Só que foram cidades bem tecnológicas, né? Bem conectadas. E aí começaram a ter as dúvidas, assim, tá? É isso que a gente quer? O nosso próximo prefeito vai ser um computador? A gente quer uma cidade tão inteligente assim? Então, começaram a ter os questionamentos. E aí que vem o conceito de cidade humana, inteligente e sustentável, né? Porque o que a gente busca numa cidade? Um completo bem-estar. Uma cidade que seja boa para você morar, trabalhar, estudar e se divertir, né? Então, é isso que a gente pensa quando fala em cidade inteligente. Aí, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente vai para o conceito da ONU, que é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, né? Ele tem que ter esse equilíbrio de desenvolvimento. E o que faz uma cidade ser humana, né? Então, a cidade, para ser humana, o principal são as pessoas como motor do crescimento econômico e social, né? Para que tenha esse desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico. E aí, você tem que pensar na tecnologia como motor de desenvolvimento, mas a tecnologia, ela é meio no processo, né? Então, pessoal, eu sou da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, e nós temos a tecnologia como meio do processo de uma cidade inteligente. Aí, para falar sobre economia, de como a gente está vivendo hoje e como a tecnologia tem contribuído, a tecnologia ela tem sido meio para a geração de emprego e renda, e nessa fase que o Brasil vive, né, e outros países também de desemprego, essa fase de pandemia, a tecnologia foi essencial, né, para o desenvolvimento, para contribuir para a vida das pessoas e também para o estilo de vida, né, o uso de bicicletas. Então, cada vez mais as pessoas estão mudando a sua forma de viver, né? Por exemplo, aqui agora com a pandemia, a gente acabou que está usando mais bicicleta do que pensar em pegar um ônibus, né? São cuidados. Eu trouxe essa foto de Sacramento, na Califórnia, que a plataforma para pegar uma bike estava sendo mais usada do que uma plataforma para pegar um Uber. Então, para mostrar como tem mudado o estilo de vida das pessoas. E aí eu quero trazer sobre a Gig Economy, o que ela é, né? A Gig Economy é uma forma de que as empresas contratam profissionais independentes para que prestem seus serviços, né? Sem vínculo empregatício. E isso foi muito importante nesse mundo atual que a gente está vivendo, porque abriu várias frentes de trabalho. Muita gente passou a ganhar o seu pão pela tecnologia e pela Gig Economy. Então, essa apresentação aqui, ela é do ano passado, em relação a essa figura, né? Ela mostrava que nos Estados Unidos já tinham 150 aplicativos com foco na Gig Economia e na cultura, né? De usar por aplicativo, por plataforma. E aqui eu trouxe, assim, só para mostrar o quanto que essas empresas que estão estabelecidas por meio de plataformas, o quanto que elas estão crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E a importância dela na vida das cidades, né? Eu vou até falar de uma coisa interessante, assim, de um restaurante que detestava as plataformas antes da pandemia, e ele falou assim, eu detesto essas plataformas. E agora, na pandemia, ele só sobreviveu por causa da plataforma. Então, é interessante você perceber a diferença de olhar de quando você consegue superar o teu negócio, fortalecer o teu negócio por causa das plataformas.
Aqui eu vou falar um pouquinho desses unicórnios, esses que estão listados aqui, eu coloquei alguns, hoje a gente tem 12 unicórnios no Brasil, todos esses são baseados em plataformas, então é uma coisa que veio para realmente ficar. E aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a cooperação entre pessoas, né, numa cidade inteligente, e falar sobre os commons. E o que são os commons, né? Os commons são bens comuns. E eu quero chamar a atenção, o que eu estou falando de bem comum? Uma praia é um bem comum, uma praça é um bem comum. Mas eu quero chamar a atenção para recursos digitais. Os dados, quando eles estão a serviço de uma população, eles são considerados um bem comum, né? Então, a gente deve saber usar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aqui é quem fala de bem comum, que é a Elinor Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? E ela fala da importância do cidadão ter a voz, né? A gente não deve deixar para o político ter a voz, mas nós que moramos na cidade, o que a gente quer desse bem comum? Como é que a gente pode usufruir e melhorar para uma melhor utilização, né? E aqui, então, vou só mostrar um pouco sobre governo inteligente e dados abertos. Eu gosto de trazer o caso de Berlim, que usa muito a conexão, muita plataforma com o Open Data, para que tem toda uma transparência de dados na administração pública, e ele promove muito empreendedorismo por meio desses dados abertos, né? Porque se eu tenho dados abertos, eu estou promovendo o ecossistema de inovação, eu estou desenvolvendo, eu estou melhor atendendo o cidadão, e a sociedade como um todo. Aqui uma hackathon que teve em São Paulo, que a ABS apoiou esse movimento, foi uma hackathon que o objetivo era que os empreendedores trouxessem alguma coisa usando os dados de São Paulo que facilitasse a vida do cidadão, né? Então, eu acho que se cada vez mais nós tivermos esse tipo de movimento, só quem ganha é a sociedade. E aí, uma pergunta, né? Que tal usarmos os dados para melhorar a vida nas cidades? Eu gosto muito de falar sobre isso, assim, que quando a gente tem a nossa casa e a gente está precisando pensa assim, está faltando armário em casa, e aí você pensa, se você se organiza e dá uma reajeitada, você vê que você não está precisando de mais armário. E eu acho que a cidade, ela está precisando passar por isso, por essa reorganização. E a nossa mentalidade é que assim, a gente sempre precisa de mais infraestrutura, porque é o nosso modelo mental, né? A gente sempre pensa mais uma ponte, mais uma rodovia, mas a gente pode pegar os dados para contribuírem com a vida das cidades, né? Por exemplo, se eu pensar numa escola, quantas escolas tem no centro, quais os horários que elas começam, da onde que vêm esses alunos? Às vezes vale mais a pena dar um incentivo e levar uma escola dessa, né, dar um benefício e eu levo essa escola para o continente, ou eu levo essa escola para o norte da ilha, né, e reorganizo todo esse fluxo. Então, isso é para a gente refletir o que a gente poderia melhorar a partir dos dados. E aí, uma economia inteligente, um ecossistema de inovação, né? Aqui eu gosto de falar dos domínios, do domínio econômico, social, ambiental e desenvolvimento institucional, que fazem parte de um desenvolvimento urbano baseado em conhecimento, né? E que ele busca um equilíbrio sustentável e de forma equilibrada entre esses domínios que eu coloquei aqui. Aqui é o framework, tá? E aqui eu vou explicar, vou passar rápido, porque aqui eu consigo mostrar melhor cada um desses desenvolvimentos pelos pilares de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Então, aqui no conhecimento, no desenvolvimento econômico, tem conhecimento, criatividade, fomento, inovação e competitividade. Então, isso aqui são os pilares desses domínios. Como que eu vejo isso, né? Então, tem essas áreas. E a importância do trabalho conjunto, assim, do grande com o pequeno, do governo com a empresa, né? Esse trabalho conjunto, quanto mais integrado eu estiver, melhor vai ser.
A gente estava no evento há pouco, e falando sobre transformação digital. A transformação digital, ela é coletiva, não adianta querer trabalhar sozinho, e o mundo é cada vez mais coletivo, né? Então, não adianta você pensar em trabalhar sozinho. Aí aqui eu falo das parcerias público-privadas, né, que eu acho que cada vez mais a gente tem que fortalecer. Eu penso mesmo aqui na própria UFSC, né, se você imaginar as empresas que a gente tem em Santa Catarina, empresas fortes, né, que são reconhecidas muitas vezes mundialmente, elas deveriam ter um Living Lab dentro da própria universidade para desenvolvimento, para colocar em prática para esses alunos, né? Então, isso seria uma boa parceria público-privada, né? Por exemplo, uma VEG dentro da universidade, com suas tecnologias, tecnologia de ponta, e esses estudantes conhecendo, né, o que tem ali. Então, são modelos que acho que a gente pode refletir. Claro que a gente sabe de todas as dificuldades, né, em termos de legislação, mas tomara que a gente consiga avançar nesse sentido. Acho que o Marcos depois pode até comentar melhor sobre isso. E um ecossistema de inovação em uma cidade humana inteligente e sustentável, né? Então, aqui que busca um crescimento global, sustentável, produtivo, que estimule a competitividade de forma saudável, né? De um ecossistema de cooperação, fomentando todo esse desenvolvimento. Aí eu trouxe aqui um ecossistema de inovação que eu considero bem importante, né? O que precisa se ter, né? A gente precisa do fundo de investimento, a gente precisa das universidades, mão de obra especializada, as empresas, incubadoras, uma FAP, parque tecnológico, as entidades de classe, né? Trazendo os empreendedores para perto, uma legislação. E aí eu trouxe que tudo isso tem que estar integrado, né? E trabalhando em cooperação. Então, a importância, por que Florianópolis muitas vezes se destaca, é porque está integrado, né? Tem trabalhado de forma cooperativa. E aqui eu trouxe, então, o framework da minha tese de doutorado, que mostra, né, desenvolvimento econômico baseado no conhecimento, que foi, na hora que você conhece, você cria. A gente pode até falar de programas da FAPESC que trabalham com isso. Na hora que você conhece, você cria. Na hora que você dá o fomento, vem a inovação. E eu me torno cada vez mais competitivo e eu gero desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. E aí, com isso, eu também quero convidar, o Marcos Rocha também participou dessa pesquisa, para vocês conhecerem a pesquisa que a gente lançou, que é o Smart Floripa 2030. Quem tiver interesse em conhecer, o QR Code está aqui, basta colocar a câmera, apontar a câmera. Foi uma pesquisa feita em cooperação com a Prefeitura, Governo do Estado, SEBRAE, Floripa Amanhã, entre as universidades UFSC, USP e QUT da Austrália, e a FEComércio foi a entidade que tem apoiado todas essas pesquisas, né? Eu tenho conseguido conectar a minha atuação de presidente da Câmara com a academia, para que a gente consiga cada vez mais pensar na qualidade de vida das cidades. Então, aqui está meu e-mail, fico à disposição. Como o Jean falou, se quiserem conectar com o LinkedIn, sou ativa na rede. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Jamile. Vamos continuar, evidentemente que nós ainda vamos conversar um pouco mais aí, a tua apresentação é o ponto de partida, né? E assim, eu acho que para todo mundo que está aqui, eu tenho, como eu falei no início, a satisfação de conhecê-los todos aí, né? Acho que a gente está entre entusiastas aqui do tema de cidades, né? É claro que por sermos todos catarinas aqui, vamos falar muito de Santa Catarina e muito de Floripa, que é a joia. Embora tenhamos aqui um joinvilense e um atualmente em Joinville, que sou eu, então o Marcos é natural, eu estou em Joinville aqui no Água, mas Florianópolis além de ser a capital, enfim, é uma cidade de referência aí para muito do que se fala de um conceito de maneira materializada, né? Mas é claro que há muito ainda, porque depende do nível da régua com o qual a gente vai fazer as comparações, evidentemente que tem muito a ser feito, né?
E aí eu queria aproveitar um dos ganchos que tu deixou ali, Jamil, para conectar já o Diego, porque como eu falei no início, né, eu tive uma passagem pelo governo do estado e no final ali do governo eu ocupei o cargo de vice-presidente de tecnologia do CIASC. E como nerd que sou de formação, fui lá entender um pouquinho melhor a parte da tecnologia realmente que toca o estado, enfim, que interliga aí não só as unidades físicas, mas evidentemente conceituais, ainda mais nesse ano 2020. E quando a gente fala de dados abertos, que foi uma das coisas que tu colocou ali, e que na minha opinião seria e é uma grande plataforma para impulsionar o desenvolvimento de startups e de uma série de negócios, eu acho que evidentemente que a prefeitura, que a cidade, a gestão do município, ela pode enxergar a cidade como uma plataforma de negócio, uma visão um pouco mais até de mercado e de gestão de uma empresa do que de uma gestão pública. Evidentemente que salvaguardando aí as questões, né, não só legais, mas sociais. Mas quando eu digo isso, eu falo que existem muitos mecanismos que são relativamente fáceis de se ativar para deflagrar uma série de consequências positivas a partir, por exemplo, da questão dos dados abertos. E aí o Diego, que é da área de tecnologia, que tem empresário da área de tecnologia, mas que também é vice-presidente da ACAT, presidente da vertical de cidades inteligentes da ACAT, enfim, entusiasta e conhecedor aí de vários outros ecossistemas. Eu queria fazer essa provocação inicial, Diego, para que a gente falasse um pouco sobre a dificuldade que é, porque quando a gente fala simplesmente, o governo, seja ele municipal, estadual, federal, tem que abrir os dados. Mas para que a gente possa abrir os dados, talvez a gente tenha um trabalho longo daqui para frente de organizar as bases, de unificar a base, de especificar a contratação e desenvolvimento de sistemas e de bases que permitam, pelo menos, que sejam interligadas, que ofereçam uma infraestrutura, para que isso no final do dia vire uma API, para que qualquer startup que esteja dentro de um ambiente de inovação, dentro de uma universidade ou em qualquer lugar do mundo, possa dizer o seguinte: não, eu tenho uma solução aqui em Israel, por exemplo, que é um case que a gente sempre cita muito, e eu vou usar a API lá de Florianópolis, junto com a API de Joinville ou da API do governo do estado, para oferecer o meu serviço lá. E isso poderia ser feito muito rápido, desde que a gente fizesse o dever de casa, que é organizar um pouco essa nossa infraestrutura, não só de hardware, mas principalmente de software. Então, com essa provocação inicial, Diego, eu queria passar a palavra para ti, te agradecer também aí pela presença. A gente é figurinha carimbada aí já, acho que a gente já fez uns 4 eventos, 5 eventos online nas últimas 3 semanas, e ainda nós estamos entrosados aí. Estou passando para ti aí com aquela temática que a gente já tinha combinado. Bom, boa tarde, Jean, boa tarde, Jamile, boa tarde, Marcos. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês, como o Jean bem colocou, todos profissionais entusiastas pelo tema de inovação, de cidades inteligentes, sustentáveis e humanas, como muito bem colocou a Jamile. Bom, eu me chamo Diego, sou empreendedor, empresário do ramo de tecnologia aqui do estado de Santa Catarina. Temos a nossa sede da empresa aqui em Florianópolis e temos filiais em São Paulo e no Distrito Federal. Também atuo fortemente no ecossistema associativista aqui de Santa Catarina. Então, hoje estou como vice-presidente de relacionamento da ACAT, que é, como todos sabem, a ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, que representa o setor de tecnologia e inovação do nosso estado que tem mais de 12 mil empresas de base tecnológica, e também atuo como diretor da vertical de Smart Cities. Bom, Jean, em relação à tua pergunta, essa questão da dificuldade, né, obviamente ela existe e ela tem que ser algo que tem que ser superado, né, essas barreiras precisam ser rompidas. Eu vejo cada um fazendo um pouco a sua parte, né, cada ator desse ecossistema fazendo um pouco da sua parte, não apenas a gente criticando o governo, né, como geralmente os brasileiros fazem, mas cada um enxergando, poxa, como é que eu posso contribuir, né, para que de fato o governo
como um todo, possa abraçar essas tecnologias. Falando de ecossistema, não é novidade para ninguém aqui, mas basicamente um ecossistema de inovação ele depende de 4 elementos principais, né? Conhecimento, gente, capital e mercado. Quando a gente fala de gente, vamos falar das startups, porque naturalmente atrás de cada startup existe uma série de empreendedores e são empreendedores com uma característica diferente dos empreendedores tradicionais, porque ele traz, até achei interessante, me identifiquei muito com várias colocações da apresentação da Jamile, um dos slides falava de rebeldia, né? E as startups trazem essa rebeldia, elas questionam o status quo, né? Isso é muito importante para a gente evoluir como civilização. E já não é novidade para ninguém que o mundo está mudando numa velocidade cada vez maior, né? Se início do ano a gente tivesse num painel aqui e eu falasse para vocês, olha, daqui a 2 meses a gente não vai poder mais levar nossos filhos para a escola, a gente não vai poder mais viajar, mais ver meus pais, possivelmente vocês me recomendariam aí algum tratamento médico. Mas, enfim, tanto que se fala de mundo VUCA, né, essa pandemia mostrou que isso é muito mais real do que a gente imagina. Eu estou falando isso porque com essas mudanças constantes, numa velocidade cada vez maior, nem as empresas, nem os governos conseguem criar todas as soluções sozinhas. Né? Então, é extremamente necessário a parceria, né, entre empresas e essa parceria com as startups, elas são fundamentais, até porque o modus operandi dela é um tanto diferente, que muitas vezes está mais alinhado ao cenário, né, ao ambiente que a gente encontra hoje. Aí eu vou trazer um exemplo aqui que eu sempre gosto de falar, que é um exemplo atual, né, para a gente sair da teoria e ir para a prática, né? Mas o que está sendo feito das cidades? Aqui a Prefeitura de Florianópolis realmente tem feito um grande trabalho, né? Muita participação do Marcos. Eu não quero, né, trazer muito spoiler aqui, né? Com certeza o Marcos vai abordar bastante coisa depois daqui da minha fala, mas eu queria trazer o exemplo da startup Smart Tracking, né? Que foi uma startup que foi incentivada pela prefeitura e ela conseguiu, dado o cenário que mudou completamente de uma hora para outra por conta da pandemia, mudar até o foco da sua atuação, que antes era uma atuação voltada para o turismo, né? Mas com a pandemia o turismo ficou totalmente comprometida e ela, como a gente fala, né, pivotou a solução dela e ela criou uma solução que tem ajudado aqui a cidade de Florianópolis, inclusive na reabertura, né, do comércio, na circulação dos ônibus, que é realmente traquear as pessoas que porventura tenham contraído o vírus e você consegue mapear quem esteve com aquela pessoa num determinado intervalo de tempo, seja dentro de um mesmo ônibus ou de um estabelecimento comercial. Então, esse é apenas um dos exemplos reais, né, que pode ajudar as cidades. Eu queria citar alguns outros aqui que eu acompanhei durante a pandemia. Um deles é na área de educação, a gente fala, né, a importância, e qualquer governo, ele sempre, seja ele municipal, estadual, federal, sempre foca em questões de saúde e educação. Na educação, eu trago o exemplo aqui de uma startup chamada Tribe, que busca endereçar um dos grandes problemas, inclusive aqui da nossa cidade, do nosso estado, que é a carência de profissionais programadores, por exemplo. E ela criou a primeira escola brasileira de programação no modelo ganha-ganha. O aluno entra e ele não paga nada pela formação e só vai pagar a partir do momento que ele conseguir um emprego. Então, veja a diferença aí do mindset, né? Como a gente sabe, as startups também são muito voltadas a resolver problemas, né? Então, existe um problema real e ela traz uma solução. Com a pandemia também avançou muito as questões de telemedicina, uma startup que eu acompanho, a Conexa, ela aumentou em 500 vezes o volume de atendimentos devido à pandemia, com a sua plataforma
de telemedicina, então podendo levar aí, expandir o atendimento médico, principalmente no momento em que as pessoas têm receio de sair de casa, principalmente o grupo de risco, né, que necessita ainda mais de um atendimento médico. E são soluções essas que a gente vai precisar cada vez mais, até porque, aí é uma opinião muito, talvez pessoal minha, mas se a gente for ficar esperando a vacina, isso pode levar um tempo muito maior do que a gente espera, até porque, uma vez descoberta a vacina, a gente tem que pensar que existem 8 bilhões de pessoas a serem vacinadas, então isso não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia, e a gente precisa trazer essas soluções, né, para que possa a gente fazer com que as pessoas possam voltar a trabalhar, a fazer a economia girar dentro desse novo normal. E tantas outras tecnologias que tem, de câmeras térmicas, câmeras para medição de temperatura, para reconhecer uma aglomeração. Agora, claro, precisa existir mecanismos de contratação dessas startups, dessas soluções inovadoras, porque a gente tem, por exemplo, uma lei 8666, em que basicamente especifica um produto. E quando você vai contratar inovação, você não tem um produto pronto, né? Você só tem um problema. Mas esse problema eu vou deixar para o Marcos aí, já preparando a visão dele. Eu sei que é algo que ele tem estudado e acompanhado também nos últimos tempos. Em função disso, aqui eu até anotei na apresentação da Jamile a frase da ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, Elinor Ostrom, que ela fala que a solução está nas pessoas, com certeza. E é em função disso, motivado a isso, que nós criamos em junho, então, a vertical, criamos aqui na CAT a vertical de Smart Cities, aonde, para nossa surpresa super agradável, de imediato já fomos procurados por 20 empresas, desde startups, a gente fala muito de startups, mas também as médias, grandes empresas de base tecnológica, que são profissionais, empreendedores, que estão criando soluções para melhorar a vida dos cidadãos na cidade. Então, extrapolando um pouquinho mais, né, eu acredito que uma cidade, tendo mindset, aí é extremamente importante, Jean, ter esse mindset de cidade inteligente, né, para que a gente possa trazer um conceito, por que não, né, de uma cidade startup, onde a gente possa tratar um município como uma startup, trazendo velocidade à gestão, utilizando os dados ali, como bem a Jamile colocou, utilizando inteligência artificial, big data, e essas tecnologias estão ficando cada vez mais baratas. A iniciativa privada, as empresas já estão se apropriando dessas tecnologias para ganhar produtividade, para ganhar competitividade, e a gente tem que estimular para que os nossos governos passem a utilizar cada vez mais essas tecnologias. Bom, esse é um ponto, como a gente conecta, né, como eu falei no início, né, cada um fazendo a sua parte, e foi motivado a isso, né, que a CAT entendeu que poderia contribuir dessa forma, fazendo essa ponte entre as empresas que têm soluções para as cidades, fazendo essa ponte junto aos municípios brasileiros, e mais especificamente aqui em Santa Catarina. Agora, como a própria Jamile também trouxe, outro pilar extremamente importante é o pilar de desenvolvimento econômico. E aí os líderes e os formadores de políticas devem considerar que tipo de empresas e trabalhadores que eles querem atrair para promover o crescimento. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o valor de mercado das empresas de tecnologia hoje no Brasil, elas respondem por cerca de 2,5% a 3% do PIB do país. Se a gente vai para a Índia, né, outro país em desenvolvimento, 13%. Se a gente for para a China, 27%. Se for para os Estados Unidos, 39%. Tá? Então, o PIB global hoje de tecnologia responde aproximadamente 5%. E existe uma previsão que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, nós vamos dobrar a participação da tecnologia no PIB do país. Então, são trilhões de reais que poderão ser criados. Né? E se você pegar, a Jamile também trouxe isso, a questão da gig economy, em 2019, pegando a Uber, a 99, a iFood e a Rappi,
elas combinadas a se tornar as maiores empregadoras privadas do país. Né? Quando a gente está falando de um momento de retomada, né? Onde nós temos aí, no mínimo, 13 milhões de desempregados, olha a importância, né? Que tipo de empresa a gente vai querer atrair. E não só essas grandes plataformas de gig economy, mas também a Jamile trouxe ali várias unicórnios. Né? Então, quando a gente pega os unicórnios e criando aí, da noite para o dia, 1.000, 2.000 novos postos de trabalho, e muitos desses também, a gente sabe como é que funciona a dinâmica dessas startups, né, que recebem várias rodadas de investimentos, e essas startups, quando recebem uma série B, série C de investimentos ou vão à bolsa, ela produz vários milionários, né, aqueles funcionários que começaram com elas lá atrás. E isso, eles acabam, esses colaboradores, né, que acabam recebendo esse montante grande, geralmente são jovens ainda, eles acabam por reinvestir esse dinheiro apoiando outros empreendedores, né, financiando outras startups. Então, isso acaba sendo um círculo extremamente virtuoso. E tem outra tendência que esse só acelerou acelerou ainda mais por conta da pandemia, é que o jovem, cada vez mais, ele quer escolher aonde vai morar, né? E não aonde vai trabalhar. Primeiro ele escolhe onde vai morar para depois aonde trabalhar. E isso, claro, agora que praticamente a gente verificou que é possível trabalhar, basicamente na grande maioria das profissões, trabalhar de forma remota, né? Isso aí ganhou uma intensidade ainda maior. E além do que também, todos esses colaboradores, funcionários das empresas de base tecnológica, a gente tem pesquisa aqui que a própria ACAT trouxe esse ano, que a remuneração deles geralmente é 50% acima da média das demais profissões. Então, e acaba, no final do dia, pressionando menos o Estado, né, para questões de atendimento de saúde básica, de educação básica, né? Então, o outro pilar de desenvolvimento social, naturalmente, o avanço da tecnologia, dessas empresas de base tecnológica, acaba ajudando muito. Então, os governantes precisam entender quem que eles querem atrair, né? E se eu estivesse na cadeira do prefeito, eu procuraria atrair justamente esses talentos do futuro, né? São os talentos do futuro que vão criar as novas oportunidades de negócios e vão fazer a economia girar. Só para terminar essa minha primeira participação, eu queria trazer um exemplo do ecossistema de Israel, que é um ecossistema em que o nosso estado de Santa Catarina, né, pelo tamanho, acaba se inspirando bastante, e trazer o exemplo de Israel, como o governo pode ajudar. Né? O Marcos, com certeza, vai trazer exemplos ali, no caso da Prefeitura de Florianópolis, como ela vem contribuindo para o desenvolvimento desse ecossistema, mas pegando o exemplo de Israel, lá, como eu falei no início, o capital é extremamente importante para o ecossistema. Então, o governo de Israel, para cada $1 de um fundo de venture capital que viesse do exterior para o país, eles aportavam mais $1. Então, na prática, eles estavam assumindo o risco junto com o empreendedor, assumindo o risco junto com o fundo. Isso foi uma forma de atrair capital. Essa é uma forma, claro, cada país tem as suas condições, não existe um modelo a ser replicado exatamente, mas com certeza a gente tem um longo caminho, né? Isso que nos anima a participar desse ecossistema. Quando a gente olha para os Estados Unidos, as 4 maiores empresas de tecnologia, as 4 maiores empresas do mundo, dos Estados Unidos, são de tecnologia, são de base tecnológica, e durante a pandemia a gente viu a maior empresa da América Latina se tornar uma empresa também de base tecnológica com o Mercado Livre. E com certeza eu vejo que a próxima onda vão ser das empresas de tecnologia, sendo aqui no Brasil as maiores empresas do nosso país. Por enquanto era isso, Jean. Retorno aí contigo. Obrigado. Pô, bacana, Diego. Como eu falo, né, e repeti acho que 2 vezes aqui, esse tema realmente de cidades é um tema que é muito rico, né? E a gente pode. Só da tua fala aqui, eu fui fazendo notas mentais aqui para jogar o Marcos, até deixei ele por último aí para
fazer a primeira para jogar para ele todas as perguntas. E, de novo, né, a gente é bairrista, né, então assim, a gente vê coisas que, como tu falou, da 8666, que é uma lei aí de 27 anos, né, de 93, alguns instrumentos que Santa Catarina consegue fazer, o governo do estado acabou de, né, ter um decreto aí de compras e inovação, capitaneado lá pela Secretaria de Administração, mecanismos não só legais, mas também de inovação, né? Inovar de maneiras inovadoras também. Eu acho que Florianópolis tem feito isso, eu acho que o Living Lab aqui é um exemplo disso, eu acho que a parceria, a interação que a Prefeitura de Florianópolis buscou com a CAT e com todo o ecossistema, não só a CAT, a gente acaba, né, evidentemente, falando muito da CAT, mas é muito mais que a CAT. Tem o CELTA, tem o Sapiens, Fundação SET, Universidade Federal, a Universidade Estadual, a UDESC, que é um grande celeiro de conhecimento. Então, é um ecossistema muito, muito rico e mesmo numa cidade pequena, né, porque a gente fala de Florianópolis, mas é uma cidade pequena comparada com os grandes centros aí do próprio país, mas uma cidade com pouca, né, tem um pouco mais de 500 mil habitantes, né, Marcos? Agora. E mesmo considerando a grande Florianópolis, a gente não chega em 1 milhão, então, assim, né, é muito pequeno, né, e aí talvez seja também uma grande oportunidade, porque em cima do que a Jamile estava mostrando e em cima do conceito da cidade, que seja um ambiente onde você vai morar, trabalhar, se divertir, empreender, etc. Florianópolis tem muito disso, né? Assim, potencializado, né? A gente tem uma cidade que é absolutamente riquíssima em recursos naturais, com as suas 42 praias, enfim, com todas as belezas que a cidade tem. Evidentemente que, por ser uma ilha, a mobilidade não é o forte dela, né? Natural, mas isso é compensado muito por uma série de outros ativos e a gente vê isso sendo um grande ativo, e aí em cima do que o Diego falou, né? E eu lembro que eu falava isso em algumas vezes, quando ia viajando pelo estado, aí, no Centro de Inovação, e eu lembro que uma vez em São Bento do Sul, o pessoal perguntou, pô, mas como é que nós vamos competir com Florianópolis? Nós estamos aqui em São Bento. E, olha, em breve, as pessoas vão querer, ou algumas pessoas vão preferir morar no interior. Ter no interior a paz, a tranquilidade, o contato com o verde, mas trabalhar para grandes centros. E aí eu acho que a pandemia, se é que a gente pode dizer isso, né, nos trouxe um ponto muito positivo, que foi acelerar o aculturamento em diversas áreas. Então, a gente vê hoje o legislativo, o jurídico fazendo tudo online, a gente vê hoje as compras sendo feitas de outras formas, as compras públicas, a gente vê as empresas trabalhando a questão do home office muito mais, assim, né, de uma pegada muito mais efetiva do que antes era um benefício, simplesmente. Não, vai trabalhar em casa, que é melhor. Não, hoje se vê que, para alguns momentos de algumas atividades, isso acaba sendo até melhor, tem mais, a produção se melhora. Evidentemente que tudo tem que ter um meio termo, né? Alguns meses atrás, parecia que a solução dos problemas do mundo era o home office. Todo mundo ia trabalhar em casa, e aí não ia ter mais problema de mobilidade, etc, etc. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão adoecendo, principalmente mentalmente em casa, porque a gente precisa conviver com pessoas, a gente precisa esbarrar em pessoas, as empresas precisam que a sua equipe viva a sua cultura, e as startups têm muito isso. Se a gente for pegar o exemplo de novo, Florianópolis, da Resultados Digitais, é um prédio que tem um escorregador no meio, que tem copa, que tem... Então, assim, as pessoas querem ficar ali, e é um ambiente que propicia criatividade, e eu acho que se a gente for levar isso para o campo das cidades, né, para não fugir do nosso tema, Florianópolis é um pouco isso, é esse parque de diversões para quem quer morar bem, quer se divertir, quer ver gente bonita, quer ver gente inteligente, quer participar de eventos, quer acessar conteúdo, conhecimento, e quer trabalhar para empresas de Floripa ou de qualquer lugar do mundo. Então, também, Diego, se eu fosse prefeito, e principalmente se eu fosse prefeito de Florianópolis, e o Jean está com esse, meu xará está com esse mérito aí já, com essa honra aí nos últimos anos, cara, um dos melhores lugares do mundo hoje para ser prefeito é Florianópolis, porque diante do cenário que a gente vê aí ao longo dos próximos anos, Florianópolis tem um potencial de explodir, atraindo talentos, atraindo empresas que vão olhar e vão dizer, não, eu vou morar em Floripa, por que eu vou morar aqui na Itália, em qualquer lugar do planeta? E é esse contexto todo, Marcos, que tu pode escolher, tem 20 perguntas aí para te responder. Mas assim, eu, como diria o senhorzinho Malta, eu estou certo ou estou errado? Florianópolis é ou não é esse ambiente de tempestade perfeita para esse cenário todo que a gente está falando?
Então, com certeza, Jean. Eu sou de Joinville, vim parar aqui para estudar e acabei ficando, né? Como muita gente, né? Florianópolis é uma cidade que recebeu e recebe muita gente de fora e essas pessoas acabam escolhendo Florianópolis para morar, para permanecer, para trabalhar, para empreender, enfim. Mas eu vou fazer de trás para frente algumas coisas, né? Pegando exatamente o que a Jamile falou, depois o que o Diego comentou e algumas coisas que você, Jean, também falou. Então, já dou o meu boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste também. E eu acho que o destaque, o ponto comum da fala de todos vocês é empreendedorismo. Então, a gente fala assim, muito de inovação, é muito bacana, mas, acima de tudo, é uma ação empreendedora. Claro, pode ser um empreendedorismo empresarial, mas em todos os seus sabores, né? O empreendedorismo de impacto, o empreendedorismo social, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo na área pública e assim por diante. E aí, eu acho que a grande questão que os municípios têm a atacar imediatamente é facilitar esse ambiente para empreender, em todas essas esferas, né? Então, para isso acontecer, então, a gente fala muito de ecossistema de inovação, mas a gente tem que falar de ecossistema de negócios, né? De como que você, mesmo para aquela pessoa que não queira inovar, mas que ela possa empreender, né? E aí, claro, se ela, depois de empreender, ela perceber que precisa dar saltos de inovação e tudo mais, ótimo, a cidade aí sim, com seu ecossistema de inovação, pode ajudar. Então, nesse sentido, essa foi uma batalha do prefeito, do Jean, junto com o Juliano, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu participei em alguns momentos, de trabalhar integrado com o governo do estado, com a junta comercial, com o Sebrae de Santa Catarina, que é um parceiro para todas as horas dos municípios aqui, trabalhar para desburocratizar a abertura de empresas, né? E a gente conseguiu, depois de árduos anos de trabalho, isso começou, acho que no dia 1 de trabalho, e a gente acabou lançando recentemente, o resultado de um trabalho muito forte para reduzir o tempo de abertura de empresa. Hoje, em Florianópolis, você consegue abrir uma empresa de baixa complexidade em 4 horas. Né? Foi fácil? Não. É suficiente? Também não, tem muita coisa para fazer. Mas foi um salto gigante, uma inovação muito grande para uma cidade que era a capital, acho que estava no último lugar de tempo de abertura de empresa e hoje está no primeiro. Então, eu acho que isso só aconteceu porque o Jean, como prefeito lá atrás, chamou pessoas, chamou as entidades da iniciativa privada, chamou a CAT, chamou a Associação Comercial, CDL, a Brasel, da área da gastronomia, CRC da contabilidade, só para citar algumas, para participar mesmo, assim, não só dando sugestão, mas muitas vezes indicando nomes. O Marcos Rocha, por exemplo, ele está aqui, não pelos olhos dele, não por nada disso, mas porque teve junto o apoio da ACAT, da CIF e de outras pessoas e outras entidades empresariais. O Juliano foi a mesma coisa e outras pessoas que estão aqui dentro. Então, houve uma parceria desde o início com a iniciativa privada. Para quem, o Jean Vogel também teve esse aprendizado, veio da iniciativa privada, foi para o governo, voltou para a iniciativa privada, e a gente sabe como isso é uma escola. A gente vem cheio de ideias e alguma até preconceitos e conceitos formados que, quando a gente está dentro da iniciativa pública, a gente percebe como as coisas realmente são e efetivamente cresce e aprende. E aí, quando fala, então, de inovação, né, se fala muito em tecnologia para o mundo das cidades. Óbvio que mas tem muito mais por trás disso, né? Inovação, acima de tudo, é conhecimento que a gente traduz na forma de soluções. Claro que muitas vezes a tecnologia ela é necessária para escalar, para acelerar, para dar mais eficiência a essas soluções, mas não é só isso, obviamente. Muitas vezes a inovação está num modelo de negócio, num processo, num material, num equipamento, enfim, tantas coisas que podem ser aplicadas para resolver problemas, para solucionar efetivamente problemas, né? E aí a questão do ecossistema de inovação, que a Jamile falou, é muito importante. E eu digo, o ecossistema de inovação ele tem que estar sobre um ecossistema de negócios, de empreendedorismo, né? Que, portanto, precisa promover o envolvimento de toda a sociedade. E o governo, sem dúvida nenhuma, é um dos atores principais. E acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Por que o empreendedorismo é tão importante? De novo, porque o governo precisa dos tributos, da geração de riquezas promovida pelo setor privado para sobreviver e financiar suas ações. Então, não é um contra o outro, é um junto do outro. O governo, muitas vezes a gente vê discussões do governo contra o empreendedor contra isso. Na verdade, a gente precisa ter menos divergência e mais convergência, porque é o crescimento da sociedade, da inovação, das smart cities e tudo mais, disso.
A gente precisa encontrar esses pontos de convergência, porque, afinal de contas, primeiro, estamos todos na mesma sociedade, temos todos os mesmos desafios. E, na cidade, moramos todos nela. Então, a gente precisa ter esse alinhamento. Aí eu digo que Florianópolis, eu acho que tem avançado um pouco mais do que outros municípios nesse sentido, e por isso que a gente tem tido algumas conquistas importantes, né? Então, o incentivo ao empreendedorismo é fundamental hoje em todos os níveis de governo, em todas as esferas de governo. Então, seja federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todo mundo tem que começar a entender melhor o papel do empreendedorismo nesses diferentes sabores que eu já falei. Agora, falando de ecossistema de inovação, então, acho que a gente tem uma autocrítica para fazer, não só em Florianópolis, mas em todo o Brasil, Santa Catarina não é diferente, que a gente ainda tem poucos setores econômicos finalísticos participando efetivamente da inovação. Então, a gente vê, claro, no Florianópolis, alguns setores como a área de marketing e vendas, a gente tem em alguns setores ali a parte do agro, né, o metal mecânico em Joinville já começando muito forte, mas a gente tem setores ainda que estão muito fora, né? E no fim do dia, a inovação é para resolver problemas desses setores, a gente usar a tecnologia para resolver desafios desse pessoal. Então, a gente até cria um certo... A gente usa isso até para entender, para compreender, mas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente chama, são as empresas da economia tradicional e as empresas da nova economia. Não sei se isso mais atrapalha do que ajuda, sabe? Porque a gente consegue entender quem é quem, mas muitas vezes essas empresas da economia tradicional acabam se sentindo excluídas do processo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que trazê-las para dentro. Porque são elas que são as demandantes das soluções, são elas que estão enfrentando desafios toda hora, elas precisam abraçar a inovação aberta. A inovação aberta hoje é fundamental, cheio de gente querendo resolver problemas, das startups, outras empresas que não necessariamente adotam um modelo startup, mas que estão aí querendo resolver problemas e que às vezes estão buscando conhecimento, estão buscando apoio empresarial, uma série de coisas, mas não encontram porque não chega, tem um gap deste tamanho entre essas empresas bacanas, criativas, e as empresas da economia tradicional que deveriam estar trabalhando juntos. Então, esse é um desafio do governo, sim, mas um desafio das entidades e um desafio dos próprios empresários. A gente tem que conversar mais, né? E aí, falando de Florianópolis como exemplo, né? Claro que, assim, a gente sempre conta o que é bacana, o que é legal como inspiração, mas a gente sabe também que tem um caminho enorme para a gente chegar nos grandes cases de sucesso, como o Diego falou, como Israel, por exemplo, né? Que nos inspira muito a todo dia. Então, assim, a Lei de Inovação de Florianópolis foi uma coisa muito legal, não foi um trabalho de novo do dia para a noite, foi uma lei aprovada em 2012 e a gente só conseguiu regulamentar em 2017. Tá? E só conseguiu regulamentar porque houve, que eu falei, aquela convergência do ecossistema, tinha alguns pontos ali de atrito na lei que a gente não abriu mão, mas a gente chegou em entendimentos, em negociações e conseguiu regulamentar a lei. Com isso, a gente conseguiu ativar o programa de incentivo fiscal às startups, para quem não é de Floripa, né? É uma espécie de lei Rouanet para financiar startup. Ou seja, você tem uma ideia, startup em nível de ideia, né? E, obviamente, não tem dinheiro privado aí. Aí o governo tem que colocar dinheiro ali. Eu acho que essa é uma compreensão importante. Se cobra muito, que o Estado tem que colocar dinheiro. Tem, eu acho que tem, porque o ecossistema, a academia tem que colocar recurso, a iniciativa privada tem que colocar recurso, o governo também, mas tem que ser uma relação equilibrada, né? E aí o governo tem que olhar, onde não tem recurso privado, ali eu vou apostar para manter o ecossistema equilibrado. Então a gente percebe na realidade brasileira e catarinense que realmente não tem dinheiro para financiar a ideia, porque o risco é muito alto. Aí o governo pode entrar. Com isso, a gente já vê várias iniciativas, o Sinapse aqui em Santa Catarina há muitos anos, né? Tem o Nascer, que é mais recente, no Brasil também, outros estados têm iniciativas bacanas, e aqui a gente criou, na Lei Municipal de Inovação, esse programa de incentivo fiscal. Então, uma espécie de lei Rouanet, na qual a ideia que é aprovada por um conselho com uma governança muito legal, vem pessoas de toda a sociedade para analisar isso, o Conselho Municipal de Inovação é que indica essas pessoas, e os projetos aprovados podem ir nos contribuintes de ISS-PTU, que podem doar até 20% do imposto a pagar para esses projetos, e esse valor é totalmente reembolsável. O Diego deu o exemplo da Smart Tracking, né, que é da empresa Smart Tour, que foi o projeto número 1 aprovado na nossa lei lá em 2018, foi o primeiro a executar, o primeiro a aprovar. Então é um case que a gente se orgulha muito, sabe? E além desse programa, junto com toda a governança promovida pelo Conselho Municipal de Inovação, que é um dos conselhos que a gente gosta muito na prefeitura, porque o pessoal participa e é um conselho que o pessoal quer ajudar. A gente sabe que tem alguns outros conselhos nas cidades que é mais briga, mais coisa. O Conselho Municipal de Inovação é muito legal, eu fico muito feliz de estar na liderança dele junto com o Juliano. Então, o Conselho delibera tudo junto com os arranjos promotores de inovação, que são clusters. Hoje a gente tem 3.
A gente tem um responsável que a CDL é responsável, a Câmara de Dirigentes Lojistas, outro que a ACIF, a Associação aqui de Florianópolis, é responsável, e o terceiro que a CAT é responsável. Muito bem, e temos o Fundo Municipal de Inovação, que é para financiar ações de caráter mais estratégico, né? E aí sim, a nossa grande ação de sucesso com o Fundo Municipal é a Rede Municipal de Centros de Inovação. E aqui eu sempre destaco o Jean, a gente já conversa há muito tempo, a época que o Jean era diretor lá no governo do Estado, diretor de inovação, foi que a gente criou essa ideia, validou com o governo do Estado, eu me lembro de ter conversado bastante com o Jean, porque à época, né, o paradigma do governo do Estado de Santa Catarina era construir centros de inovação para ceder depois para alguma ICP e alguma outra instituição que fosse administrar. A gente veio com um paradigma diferente, porque a gente já tem centros de inovação privados aqui e a gente quer fazer uma parceria com o governo, e aí pegando o que a Jamile falou, né, não é uma PPP, uma parceria público-privada, mas é um arranjo válido legalmente, no qual o privado soma com o público, a gente dá uma solução para um problema. E foi muito legal, né, Jean? Porque, poxa, a gente tirou do papel o projeto com recursos do Fundo de Inovação e a gente viu que esse modelo, adaptado, obviamente, porque não existe receita de bolo, a gente vê ele em São José funcionando, vê em Joinville funcionando aí no Ágora, a gente fica muito feliz, e aí vai ao encontro daquilo que você falou da troca, né? Poxa, isso só aconteceu porque a gente conversa. Ah, Floripa é muito legal, mas a gente não pode ser arrogante, a gente não pode ficar fechado no nosso mundo, afinal de contas, a globalização está aí. Então, todos ganham quando conversam, né? Então, a gente sempre procura, quando as pessoas nos procuram, a gente é super aberto e fica muito feliz quando procura os outros serem muito abertos também. Isso eu digo no nível Brasil até, a gente está num momento muito feliz aqui, né? E eu acho que a grande novidade nesse sentido, que não faz parte desse projeto da rede de inovação de Florianópolis, porque daí tem um contrato com escopo definido junto com a CAT, mas é ouvir que a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está montando um centro de inovação em gastronomia, alimentação fora do lar, pegando a cadeia produtiva do food service. Ou seja, usando o mesmo modelo, isso eu já falei para o Jean atrás, falo de novo aqui, o modelo do Estado de Santa Catarina de Centro de Inovação, para mim, é referência. A Jamile já leu muito sobre isso, o Diego leu muito, o Jean, imagina, viveu com isso muito tempo, e eu até hoje, confesso a vocês, não vi um modelo tão completo, né? Então, eu sou um embaixador desse modelo, porque eu acho que ele dá uma orientação muito grande, eu acho que foi o principal legado do trabalho do Jean, foi ter entregue esse material, porque hoje é um grande referencial para quem quer criar um habitat de inovação. Não é só o nome bonito ali, centro de inovação, mas é um lugar que a gente sabe o que acontece e sabe que aquele conjunto de serviços ali efetivamente fomenta a inovação, e aí a parte temática é importante. Por isso que eu achei a sacada da Abrazel muito legal, e usando esse modelo vai ficar muito mais fácil integrar esse novo centro de inovação à rede estadual. E aí uma das ações, que inclusive esse modelo preconiza, são os laboratórios de inovação urbana, os City Labs. E aí, dentro do escopo da rede de inovação, a gente criou o Living Lab Florianópolis, né? De novo, ele não surgiria sem a parceria com a iniciativa privada. Eu me lembro lá, em 2017, o Diego me falando, Marcos, estuda esse caso lá do Rio de Janeiro, muito legal, muito bacana, indicou a Thaís, que depois veio a trabalhar com a gente, inclusive na prefeitura, né? Começou a provocação, a gente criou um laboratório, um piloto na Rua Vidal Ramos, ele deu certo, a gente aprendeu muito com ele, e trouxe para dentro, criou o Living Lab Florianópolis, que a sua primeira edição foi em 2019, a experiência foi muito legal, né? Muito aprendizado com isso. A gente teve 26 inscrições, 10 soluções que foram testadas e 8 efetivamente validadas, né? E aí, a gente só não executou em 2020, obviamente, porque o ano não nos permitiu, mas ano que vem a gente espera que quem quer que esteja aqui na prefeitura, que toque esse projeto. E aí eu deixo, pegando uma provocação que o Diego fez e o Jean também, é a questão da contratação. Isso é uma certa frustração que acontece, né? Várias soluções se mostraram extremamente promissoras para a gente trazer para a prefeitura. O que eu destaco mais é a da Sigmais. Foi uma empresa que tem um sensor para contagem de veículos que resolveu um baita problema da Secretaria de Mobilidade, que era fazer a contagem precisa dos veículos das duas pontes que dão acesso a Florianópolis. Eram só duas que funcionavam na época, a Ercílio Luz ainda estava em obra. E aí o que aconteceu? Depois que acabou o teste, a gente validou, e como é que contrata? Não tem como contratar hoje à luz da 8666. A gente vê alguns governos fazendo suas tentativas, mas eu vou ser bem honesto para vocês, no lugar desse pessoal eu teria bastante receio, porque os órgãos de controle ainda não compreendem
essa dinâmica, né? A gente ainda precisa chamar o Ministério Público, precisa chamar o Tribunal de Contas para estar todo mundo na mesma página, porque hoje, como não existe uma base legal federal estabelecida, é tentativa e erro, e nessa tentativa e erro alguém vai acabar sendo processado mesmo com a melhor das intenções. E aí, claro, isso é o CPF da pessoa que está ali, né? Então, muito agente público acaba não dando esse passo exatamente por medo. E isso perde a sociedade inteira, porque a Lei 8666, ela é válida, mas ela é válida para compra de commodity, né? Para compra de merenda escolar, para compra de caneta, bacana. Para compra de inovação ela não serve, a gente tem que entender isso, né? E aí, mas tem a encomenda tecnológica, ela também não funciona a encomenda tecnológica porque ela não serve para living lab. Ela serve quando você tem muita clareza, muita especificação de um desafio. Não serve quando a coisa é mais geral. Aí eu me lembro que eu participei da discussão do marco legal das startups, tem um assunto que está lá no Ministério da Economia que eu acho que tem que ser uma bandeira nacional, que é resgatar o termo de colaboração para teste de inovação. Foi uma solução proposta em um dos grupos que eu acho que resolve essa questão, porque estabelece exatamente um termo de referência de desafio de inovação, uma prova de conceito para aqueles que foram selecionados por um grupo multidisciplinar, verificar a validação e, se validar, aí sim permitir uma contratação de forma mais longa. Eu acho que aí a gente tem um caminho, mas, de novo, está lá no Ministério da Economia, aí a gente tem as questões políticas lá de Brasília, eu não vou entrar nessa seara, mas é algo que precisa ser resolvido no Brasil para a gente ter escala das soluções para Smart Cities e para os laboratórios de inovação urbana e para a inovação efetivamente vir para o governo. E aí, o Diego mencionou uma coisa, até anotei aqui, poxa, seria muito legal que nem em Israel o governo botar dinheiro em venture capital. Sonho ainda, né? Porque imagina, se a gente tem todo um marco legal que é contra o risco, como é que você vai colocar dinheiro público em um fundo de alto risco? Né? Não tem como hoje. Algumas agências governamentais, como a FINEP, o BNDES, têm feito isso, mas é porque elas não são exatamente entes públicos por natureza, né? 100% com aquela função de prefeitura ou de governo. Então, a gente tem que buscar soluções para isso. E isso é uma pauta federal. E aí, para encerrar a minha fala, tem dois pontos que eu acho que a gente tem que ter muita atenção para a gente promover todos esses assuntos que a gente conversou hoje. Primeiro, a infraestrutura. Tá? A gente vive um momento muito delicado na infraestrutura das cidades. A gente vai precisar de muita conectividade, e não é só conectividade, internet no sentido Wi-Fi, fibra ótica e tudo mais. A gente tem que trazer os protocolos de internet das coisas para as cidades, ou seja, a gente tem que ter redes aí, rede Sigfox, rede LoRa, tem que ter outros protocolos de comunicação, né, que são necessários para as soluções de internet das coisas, e a gente tem um problema muito sério hoje, porque os municípios de porte médio em diante já estão com suas estruturas de fibra totalmente colapsadas. Né? Por quê? Porque a maior parte do cabeamento é aéreo, nos postes, né? A Anatel e a ANEL regulamentaram isso, permitindo no máximo 5 pontos de ancoragem de cabeamento para iniciativa privada, e vamos e vemos, quem tem 5 concorrentes, né? No mercado não tem nenhum, a gente precisa ter 10, 20, 30 concorrentes, e hoje a infraestrutura não permite, não tem uma diretriz clara para o compartilhamento de redes, e a gente não tem nenhuma diretriz. Poxa, então qual é a solução? Vamos fazer cabeamento subterrâneo, e como é que isso vai ser financiado? Vamos tentar ampliar essa capacidade dos postes, como é que isso vai acontecer? Enfim, isso está muito nebuloso, Florianópolis passa por essa dificuldade hoje, eu faço parte do Fórum das Cidades, isso é uma dificuldade das capitais, eu acho que todas, e das cidades de porte médio em diante também. E é um assunto que não está na pauta nacional. Porque a gente está falando de 5G. 5G depende de fibra ótica de alta velocidade, de alta capilaridade. A gente não tem isso no Brasil. Então é muito legal ficar falando, é a Huawei, se é a Nokia, se é fulano e tal. Muito legal, mas a gente vai ter um monte de antena 5G e vai ter fibra ótica para conectar esse pessoal, e a gente não vai ter um 5G decente no Brasil. Então esse é um ponto que me preocupa muito. E a outra questão aí, voltando lá no começo, no que a Jamile falou, é que sim, cidade inteligente é uma cidade com tecnologia, sim, mas, de novo, tecnologia é meio para tomada de decisão, para se tornar a cidade melhor, para educação, para convivência, para sustentabilidade e tudo mais. E aí, Florianópolis, né, eu acho que vale a pena a gente destacar algumas ações nesse sentido, né? Os investimentos em educação são bastante reconhecidos aqui nos últimos anos. Teve um trabalho muito legal de revitalização de praças na cidade toda, assim, é muito claro que com a pandemia as pessoas têm que ficar mais em casa, mas antes dela, está muito legal ver as pessoas em comunidades de vários níveis sociais, sabe? Poxa, tanto do mais simples quanto do mais abastado, de ter pessoas realmente socializando nesses espaços. O ser humano é um ser social, né? Muito legal a gente ter esse momento, mas como o Jean falou, o bom mesmo
é presencial. Outra coisa, Floripa Lixo Zero, que é uma política que visa, no mínimo tempo possível, a gente reduzir resíduos sólidos dentro da política federal. A participação cidadã nos investimentos nos bairros é uma coisa que está funcionando bem, e os próprios investimentos em mobilidade. O Jean destacou bem a questão das pontes, é um gargalo que a gente tem, mas com a melhor distribuição espacial, a promoção de ciclovias, ciclofaixas e tudo mais, eu acho que a gente pelo menos vai mitigar alguns desses problemas. Mas, enfim, acho que tentei atacar um pouquinho de tudo, né, Jean, para a gente conseguir ter um debate muito rico. Legal, Marcos. Enfim, a gente tem mais aqui 4 horas de live, então tá tudo certo. Eu queria, a gente está aqui com 15 minutos para encerrar, né? Eu queria da tua fala, enfim, mas a partir da tua fala aí, eu tenho 2 pontos aí principais que eu ainda queria abordar um pouquinho, um pouco menos de detalhe, mas a gente tinha que passar. A gente tem, eu vou citar 3 cases aqui e pedir para a Jamile, já que é a nossa pós-doutora aqui, que pode nos falar com mais propriedade. O Living Lab de Florianópolis é uma iniciativa que gerou resultado, que gerou uma série de oportunidades e que permitiu que startups utilizassem o ambiente público para testar, desenvolver, validar, enfim, demonstrar, sem nenhum custo para a prefeitura, e permitiu que as startups se desenvolvessem, que talvez a partir disso recebessem um investimento, pudessem se desenvolver, validar a sua tese, pivotar, enfim, etc. Infelizmente, não dá para fazer isso muito aberto e a gente ainda tem poucas startups que puderam ser atendidas dentro desse ciclo que aconteceu até agora. A gente tem um modelo, por exemplo, lá em Foz, dentro de um parque industrial, lá o PTI, que é um parque tecnológico, né, com muito recurso público, que acabou recentemente de anunciar uma parceria junto com a BDI, enfim, aí a Prefeitura de Foz do Iguaçu, para transformar lá a Vila A, se não me engano, um bairro lá, em um modelo de um bairro, e aí fez isso através de uma regulamentação de uma área de sandbox, que foi, evidentemente, o bairro lá. E aí, aqui em Joinville, o Ágora, né, no ano passado, também entendendo um pouco esse gap, e aí toda a dificuldade que o setor público oferece pelas questões legais e tudo mais que o Marcos acabou de passar, a gente utilizou a estrutura que a gente tem aqui, que é 100% privada, que é um parque, né, um condomínio industrial que tem muitas características semelhantes a de uma cidade, são 10 mil pessoas diariamente, de rua, tratamento de água, esgoto, enfim. A gente só não tem aqui dentro residência, só não tem aqui moradia, mas o resto a gente tem tudo que uma cidade pequena teria. E também abriu as portas do parque para que as startups ou multinacionais usem aqui essa estrutura para validar, desenvolver e aproveitando a universidade aqui talvez ainda aprimorar, tropicalizar uma solução que seja que venha de fora, por exemplo. O que mais se tu conhece algum outro exemplo para adicionar aqui, Jamile, mas como tu entende que esses ambientes regulamentados, ora públicos, ora privados, podem, e como a gente poderia potencializar ainda mais esses ambientes para desenvolver e acelerar a implantação dos conceitos de cidade inteligente? Obrigada, Gé, pela tua pergunta. Eu considero isso super importante, esse tipo de ação, porque é o que você falou, por exemplo, Florianópolis. Ele não colocou o recurso direto ali, abrindo, por exemplo, a Rua do Centro, a Vidal Ramos, né? Mas ele estava fomentando a empresa, ele estava fomentando com oportunidade, o Living Lab também. Se você não está pondo dinheiro, mas você deixando testar, deixando a sociedade te conhecer, é uma forma de fomento, né? Então, acho que são essas oportunidades para as empresas, elas são importantes. Porto Digital também tem algumas iniciativas, né? São Paulo. Não sei descrever ao certo para você como funciona cada uma delas, mas eu acho que isso deveria se tornar cada vez mais comum, né? E você estava falando de outras cidades, em Santa Catarina, né? Como é que eu vou competir com Florianópolis? Na verdade, ninguém precisa competir. Eu acho que não tem, hoje em dia, vamos junto e vamos construir junto, não precisa pensar no vizinho, né? Eu sempre falo assim, foca no teu e vai, que você vai se desenvolver e vai crescer, não pensa muito no outro, sabe?
Então, eu acho que o governo tem esse papel, a sociedade ganha, né? As empresas só crescem e se desenvolvem. A minha tese de doutorado foi bem focado nisso, assim, a importância do fomento aí, né? E ele não precisa ser o fomento com dinheiro específico naquela ação, mas com oportunidades. Quando a gente está falando de dados abertos, acaba sendo uma forma de fomento. Eu sou cidadão, conheço meu problema, sei como resolver. O dado é o meu recurso, né? Para que eu possa fazer esse desenvolvimento. E aí eu giro ecossistema de inovação, eu faço todo o processo, né? E eu queria trazer mais uma coisa, Marcos, gostei bastante da tua fala, de Diego, né? Do Diego também. Eu acho que a gente, em Florianópolis e provavelmente em Joinville, a gente tem uma coisa importante, que é conseguir manter os nossos jovens na cidade, que a gente ainda perde muitos jovens para os principais centros econômicos e para o exterior, né? Então, assim, a gente está formando, então a gente faz toda a cadeia de formação, só que vem em São Paulo e já pega, assim, ó, os jovens não estão nem terminando de se formar. A empresa está vindo aqui falando assim, ó, eu te quero, te pago tanto. Eles esperam aquele jovem terminar de se formar e ele já está indo, né? Então, eu acho que a gente está pecando um pouco nesse ponto, porque a gente está fazendo uma cadeia grande e chega no final a gente perde. Porque daí não é a qualidade de vida que está segurando o jovem, ele quer esse desafio do trabalho, e eu sei que conheço vários filhos de amigos, meus sobrinhos, que aconteceu isso, assim. Então, além de reter, a gente tem que segurar o que é nosso. Obrigada pela oportunidade. Os talentos, eles são o desafio da economia do conhecimento, né? Sem separar, como o Marco disse ali, né, a velha, a tradicional da nova economia, mas assim, a economia, ela é baseada hoje no conhecimento, seja para produzir a nova economia ou a antiga economia, que na verdade é uma coisa só, né? E a gente vê, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo que é clássico aí, que todo mundo conhece, construir automóvel, economia tradicional. A Tesla é um player da nova economia, executando uma commodity da economia velha, assim dizer, e que vale ela sozinha mais hoje do que a Ford, a GM, enfim. Então, ela vende muito mais pelo conhecimento e pelo propósito dela do que pelo commodity que ela está produzindo, pelo produto que ela está gerando. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para as cidades, esse momento da economia atual, que permite as pessoas trabalharem à distância, você ter os talentos aqui trabalhando para empresas de lá, ou empresas locais que podem manter os seus headquarters na cidade, mesmo que seja do interior, e contratar talentos de fora, é uma ameaça, porque se vale para nós, vale para qualquer outra cidade do planeta, né? E essa geração que está vindo é uma geração que gosta de experimentar muita coisa, né? Muda, a rede social da moda hoje é uma, amanhã já é outra, e é muito rápida a transição, então nada impede que amanhã a cidade... agora vai todo mundo morar em Floripa, daqui a pouco vai todo mundo morar na Espanha, daqui a pouco vai todo mundo morar na França, daqui a pouco isso pode acontecer. E aí eu acho que a gente está num momento extremamente importante, e eu acho que a gente não pode deixar de passar, de falar aqui, assim, nós estamos em processo eleitoral. Nós estamos há poucos dias de eleger, né, de colocar de novo, de dar responsabilidade para que os gestores municipais, que na primeira ordem do dia são o primeiro cara a virar a chave, né, coloquem esforço nisso. Como a gente, né, o Marcos está dentro do governo, eu já passei por lá, a gente sabe que o gestor público ele fica ouvindo a voz da sociedade. O que a sociedade está pedindo? E nesse momento a sociedade não pede cidade inteligente. Então a gente também precisa fazer um trabalho, e aí talvez nós, é o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa replicar isso 1.000, 2.000, 10.000 vezes, e desmistificar o conceito de cidade inteligente, né? Botar a bola no chão, dizer que cidade inteligente não é só tecnologia, não é botar sensor, não é botar... é planejamento urbano, é equipamento público, é praça, é uma série de outras coisas que compõem, de fato, a percepção de uma cidade inteligente, que eu posso encher de tecnologia, mas se o meu cidadão lá na ponta não perceber isso, de nada valeu, né? Eu acho que a cidade inteligente, ela se materializa quando o cidadão percebe, pô, eu moro numa cidade bacana, eu gosto de morar aqui, as coisas são mais fáceis, eu consigo me deslocar. E aí eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz numa outra live aí, que eu tive a satisfação de mediar também, e daí abrir para vocês aí fazerem as considerações finais.
e eu vou quase fazer igual o debate aqui, não o americano, porque lá o negócio parece estar meio tenso, lá os caras não respondem. Vou dar aí 2 minutos para cada um. E além das considerações finais, se vocês fossem ser prefeitos, importa de qual fosse a cidade aí a partir do ano que vem, 1º de janeiro, qual seria uma única ação imediata que vocês fariam, independente? Não posso fazer porque não tem. Imagina que não tem limite. Você tem o gênio da lâmpada e pode fazer uma única ação para transformar e ajudar a cidade de vocês a ser inteligente. Vou fazer o caminho inverso agora. Diego, depois o Marcos e a Jamil. Bom, primeiro, pensei que você ia começar pelo outro lado aí. Não, te peguei. Bom, eu acho que como mensagem final, Jean, acho que a oportunidade que nós estamos tendo aqui, pensando em Florianópolis, no setor de tecnologia, mesmo nessa fase difícil, né, que tem com a pandemia, a gente está vendo o setor de tecnologia ser bastante resistente. Eu digo que nós somos muito privilegiados. Inclusive, a gente pode até se dar o luxo, a maior parte das empresas de tecnologia, trabalhar de forma remota. E eu acredito que a oportunidade ela traz responsabilidades, né? Então, nós temos que nos preocupar com o impacto, inclusive o impacto social que nós geramos, né? A Jamile tratou isso bem na apresentação dela. Então, a gente precisa se preocupar em requalificar as pessoas para o mercado de trabalho, né? Falando de inclusão, a gente precisa olhar para incluir as mulheres no setor de tecnologia. Somente 15% dos formandos na áreas afins são mulheres. As mulheres só acessam 2% do venture capital. Então, e as mulheres são 52% da população. Então, a gente não pode, de maneira alguma, né, deixá-las fora desse processo, né? Então, e a gente também não pode deixar ninguém para trás, né? O Marcos colocou ali, e aí já a lâmpada mágica aí, como você colocou, a questão da conectividade, né? Me fez lembrar agora um projeto que a nossa empresa fez em parceria com a CIF, né? Associação Comercial Industrial de Florianópolis, uma comunidade carente aqui da região, na Monte Serra. Uma entrega super simples, né? Mas quando a gente vai em loco e vê o impacto de uma entrega simples, a gente realmente vê que a gente pode, de fato, fazer mais, né? E essa entrega simples foi levar a internet lá para uma praça que foi inaugurada ano passado, né? Nessa comunidade. E a gente vê a mãe lá, durante a pandemia, levando a filha embaixo de uma árvore, né, para a filha poder estudar. E a gente vê haitianos, né, que moram na comunidade e tendo a possibilidade de se comunicar com seus familiares, né, graças a essa ação simples que a nossa empresa acabou fazendo. Então, e com a pandemia, a gente viu que esses gargalos aí de conectividade ficaram ainda mais expostos. Então, que a gente possa ter políticas públicas, né, para levar essa conectividade aos que menos podem pagar. Então, talvez isso aí seria aí se eu fosse o prefeito, seria algo que eu estaria focando, porque, de fato, né, a gente não pode estar deixando aí ninguém para trás. Obrigado, Jean, Marcos e doutora Jamile, foi um grande prazer participar. Obrigado a todos que nos assistem. E ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Legal. Bom, a promessa de campanha do Diego é fazer praças conectadas, Marcos. E a tua? Eu vou só fazer umas considerações e aí vou fazer o meu desejo da lâmpada mágica. Então, já faço a minha saudação final. Jean, parabéns pela condução. Jamile, sempre inspiradora. Diego, parceiro, sempre muito direto ao ponto, com conteúdos riquíssimos. Um prazer. E agradeço ao governo do estado pelo convite, pelo case, pelo evento, pelo Sebrae, enfim, muita gente bacana unida. De novo, ecossistema na veia, né? É muito legal. Então, sobre ainda só o Living Lab, complementando a pergunta do Jean e o que a Jamile falou, a gente fez na prefeitura, dentro da Rede de Inovação, investimento para criar metodologia, e foi muito legal, porque quem acabou desenvolvendo foi o Departamento de Engenharia de Gestão do Conhecimento ali da UFSC, né, que a Cat chamou para o projeto.
junto, que conseguiu a sessão para a gente tropicalizar a metodologia do 22 arroba de Barcelona, que é uma referência mundial. Então, hoje é um conhecimento público, está numa instituição pública, e a gente ficou muito feliz quando, esse ano, o Waze chamou o Via para executar um Living Lab com o mesmo processo. E recentemente, a gente foi chamado para uma outra instituição que quer fazer um Living Lab na Grande Florianópolis usando o mesmo processo. Então, esse processo não é de Florianópolis, ele não é da Grande Florianópolis, ele é de quem quiser. Tá? E é só contatar o laboratório Via, o Departamento de Engenharia de Gestão do Conhecimento da UFSC, e chamar para o projeto, né? Eu já falei com o Jean lá no Ágora, a metodologia está aí, é só executar. Acho que esse foi um grande investimento. E a questão da conexão, né? O fomento tem muito a ver com isso. Rapidamente, vocês não imaginam o desafio que foi, a época a Thaís Narras trabalhava com a gente aqui, para colocar os sensores da Sigmais para fazer o teste na ponte, porque não sei se a maior parte das pessoas não sabe, mas a cabeceira da ilha da ponte é responsabilidade do município, que é uma avenida chamada Gustavo Richard. A ponte é do governo, é gestão do DEINFRA. E a Via Expressa é uma rodovia federal, BR-282, então ela teve que falar com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, para conseguir instalar meia dúzia de sensores em cada ponte. Então, pessoal, se a prefeitura não tivesse aberto o Living Lab, essa empresa não teria testado e validado sua solução. Então, muitas vezes não é só dinheiro, é o recurso bem aplicado. E aí, fazendo o meu desejo, eu resgato um estudo feito pelo Instituto Arapiaú, que é quem assessora o Fórum Inova Cidade sobre o assunto inovação. A gente ainda tem só pontos de luz de inovação na área pública no Brasil, principalmente nos municípios. O meu desejo é que a gente tivesse capacitação e uma mudança de cultura para que a gente tivesse um sol de inovação, para que a gente tivesse essa cultura no dia a dia, não só para a inovação mais significativa, radical, mas a melhoria contínua, para a gente ter transformação digital, mais eficiência e serviço de qualidade para todo mundo. Acho que esse é o meu desejo. Legal, Marcos. Obrigado aí. Um desejo simples. Também, fechar aí. eu também quero agradecer a todos vocês, Jean, Marcos e Diego. Muito bom, acho que a nossa fala foi muito complementar e que a gente está bem conectado, né, com os nossos valores, o que a gente pensa para uma cidade, nossos objetivos. E você fez a pergunta, né, o que eu faria hoje se eu sentasse na cadeira do prefeito? Eu começaria conhecendo bem a cidade, usaria todos os dados possíveis, então eu faria essa reorganização, né? Eu, assim, como se eu estivesse chegando numa casa e realmente querer entender onde é que está cada coisa. E essa parte que o Diego falou, e eu sinto muita falta, assim, de realmente esse lado social que ele seja efetivo. Hubs, né? Se eu quero doar, eu levo para o Hub e o Hub conhece quem está precisando, qual casalar está precisando, o que eu levo para quem, né? Então, eu acho que a cidade também tem esse papel de se reorganizar nesse ponto. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Bom, eu vou responder a pergunta também. Eu tenho uma resposta para essa pergunta. Mas para fechar aqui, eu queria agradecer, além de fazer todos os agradecimentos, a gente já citou muita gente aqui, daria para citar mais um monte, mas mandar um agradecimento especial e um abraço para a Clarissa, que é quem lidera o Grupo Via, que é uma obstinada lá dentro da universidade, que mostra que a universidade não é só teoria, que é prática também, e assim como fez o Living Lab, nos ajudou na construção do livro, dos guias de implantação, lá junto com a Ioana, toda a equipe da DCTI, que eu passei por lá. A própria atuação da Jamile mostra isso na prática. A gente tem vários cases aqui. Eu acho que tudo isso se materializa e é uma grande oportunidade, como a gente falou aqui, da rede de centros de inovação. Sejam eles os privados, como é em Florianópolis, como é aqui em Joinville, no Ágora, sejam os públicos, e aí vou aproveitar aqui para mandar um abraço e boa sorte especial lá para Blumenau, que começou ainda no Soft Open, no centro de inovação de lá. Eu estava lá no governo, a gente lançou aquele edital, então até foi rápido, né, perto do tempo que nós temos levado. Vida longa para o Centro de Inovação de Blumenau, assim como de Jaraguá, assim como de Rio do Sul, de Videira, enfim, Chapecó, Tubarão, tantos, né, dos 15 aí nesse momento que compõem a rede. É um ativo que a sociedade catarinense não pode deixar passar desapercebido. É uma ferramenta que a gente tem para desenvolver o nosso estado no próximo passo, levar inovação para todas as cidades, para todas as regiões, em todas as áreas, não só
não é só tecnologia, não é papo de nerd, isso aí é quase sobrevivência econômica para os municípios, para as empresas e para as pessoas. E aí, evidentemente, vou aproveitar aqui também para agradecer o convite, né, e parabenizar a SDE, a antiga SDS, que é quem coordena, quem leva esse projeto adiante. Não é fácil, para quem acha que trabalhar no governo é fácil, é simples, que o governo não faz porque não quer. Eu sugiro que se coloquem à disposição e que trabalhem no governo, seja ele estadual ou municipal. Muda completamente quando você passa para o outro lado do balcão, você para de reclamar e você entende que boa parte das dificuldades são criadas por nós, pela sociedade, e não pelo gestor que está lá, que muitas vezes está se doando, está botando os cabelos brancos. A minha barba, que eu nem tinha, já nasceu branca justamente por boa parte daquele que se esforçou lá para fazer acontecer. Para fechar, né, então a minha proposta seria fazer um fundo imobiliário com todos os ativos que os municípios têm, são muitos terrenos, salas e prédios, e junto com uma parceria privada construir um número X, e aí depende do tamanho da cidade, de residências para acomodar profissionais, talentos que vão irrigar o mercado de tecnologia, enfim, dos profissionais. É uma dificuldade muito grande, porque você vem de uma cidade para cá, quando você vai alugar um imóvel, é praticamente impossível você conseguir, porque precisa de um fiador, de 3 aluguéis adiantados, de uma carta-fiança, de uma foto com o tataravô, enfim, a pessoa não vem. Acho que o case de Barcelona tem isso muito bem resolvido, lá no 22 @, funciona muito bem, e isso dá muito resultado lá, e é uma forma que o poder público tem de fazer essas coisas acelerarem, de atrair talento e, como a Jamile falou, manter os talentos em casa. Redes sociais, todo mundo aqui tem, eu conheço de todo mundo, posso dizer por todos aqui que basta procurar pelo nome lá, Jamile, o Diego, o Marcos, se forem no LinkedIn lá, acho que não vai ter dificuldade de se conectar. Quem quiser conhecer o Ágora, está de portas abertas aqui, pode me contactar também. Mais uma vez agradecer o convite, principalmente a participação de vocês aqui, Jamile, Diego, Marcos, que em breve a gente possa passar por isso e fazer o próximo Summit presencial, pode ser em Florianópolis, pode ser em Joinville, pode ser em qualquer lugar, eu vou. Eu quero um evento presencial. A gente vai por aqui no ao vivo, gravado e online. Pessoal, obrigado, um grande abraço, bom. Obrigada. E, enfim. Obrigada, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.